Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos fazer aqui nossa criação de cenário para esse domingo, dia 11 de setembro. O dia vai ser bem corrido, bem cheio, né? A gente vai trabalhar no ao vivo e aqui eu crio os cenários para a gente ter um norte, né? Quando fizer os ao vivos. É óbvio que quem vem aqui dá para pegar alguma coisa de aposta pré, quem gosta de fazer suas combinadas, né? Seus bingos, mas eu trabalho 90% no ao vivo, né? Obviamente tem meus palpites, mas é no ao vivo que a gente tem maior leitura, né? Do que está acontecendo no jogo para sair positivo. Hoje, sábado, foi um dia bem positivo no grupo VIP. Quem quiser acompanhar tudo que eu fiz, né? Tem o link do Telegram aí na descrição, tanto no VIP quanto no Free. Eu dei sempre um textinho de tudo que eu fiz, de tudo que a gente deu de entrada, tá? Para o pessoal ver nosso trabalho de pertinho como é que é, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí se você gostar do vídeo, dá aquela força, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha com os amigos, beleza? Vamos lá, sem mais delongas que o dia vai ser longo, né? Começando aqui pela Suécia, aqui os campeonatos são divididos por ligas, né? Não somente por horários, mas por ligas, então consigo traçar ali. Se você gosta de ver o campeonato da Suécia, vai clicar na da Suécia. Se quiser ver o campeonato da Holanda, pode pular todos os outros que vai chegar aqui na Holanda, tá bom? Hammarby e Djurgården, né? O Djurgården, um dos líderes da competição, junto com o Hack, né? O Hammarby está um pouquinho mais abaixo. Dentro de casa, o Hammarby tem 7 vitórias em 11 jogos. Fora de casa, o Djurgården tem 4 vitórias em 11 jogos. Venceu pouco fora de casa o Djurgården, né? Mas vem numa boa batida. É um time bem interessante. Últimos jogos entre eles foram 2 vitórias do Djurgården, as 2 dentro de casa. Fora de casa foi empate em 2-2, né? O Hammarby dentro de casa nos últimos jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. E o Djurgården fora de casa, um empate com o Shamrock, mas aqui é pela Conference League. Uma vitória contra o Sirius, aqui muito provavelmente Copa. Aqui também a Conference League. E um empate com o Varberg Bols. Jogo complicado para buscar match odds, né? Até porque eu gosto muito do time do Djurgården, é um time que sai muito bem pro contra-ataque. E vou ficar aqui de olho no mercado de gols, tá bom? Sundsvall e Elfsborg, jogo bem de meio da tabela, né? Sundsvall é o último colocado, o Elfsborg é o nono. Dá para entender essa cotação de 1,40, mas fora de casa, os jogos entre eles tem 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas do Elfsborg, né? Dá para ver se dá para ficar de olho aqui num back ao Elfsborg, tá? Quem não sabe o que é back, o que é lei, que eu falo aqui, tem também na descrição do vídeo. No canal do YouTube tem várias videoaulas que a gente explica todos os conceitos de back, lei, cruzada, goleada e por aí vai, tá bom? Malmö e Norrköping, o Malmö não vem bem no campeonato, né? O Malmö é um dos grandes times da Suécia, tanto na Europa, jogando as competições, como na Suécia, aqui dentro do campeonato, não vem bem. Pega o Norrköping, cotação de 1,61 para o Malmö, eu tô achando baixa. Se fosse nas temporadas passadas, dava para acreditar no Malmö, mas eu particularmente não tô conseguindo pegar bons jogos do Malmö, não tô com uma leitura tranquila. Os últimos 2 jogos do Malmö dentro de casa foi uma derrota para o Kalmar e uma derrota para o Braga, pela Europa League, Conference League, pela Conference, acho, né? E o Norrköping fora de casa vem de vitória contra o Tabi, que deve ser muito Copa. Empate com o Varberg e um empate com o Elfsborg. Cara, 1,61 tá achando baixo, saúde pro Malmö, hein? Vamos ver se ele vai dar a leitura para buscar um back, mas sei não. Sei não. Varberg e AIK. AIK é o 4º colocado, Varberg lá embaixo também. Último jogo entre eles foi uma vitória do AIK 1-0. Vem de 4 vitórias seguidas, né? Esse dá para buscar um back aqui ao AIK. Matamos Suécia na Bundesliga 1. A gente tem Colônia e União Berlim, sem cotação aqui. União Berlim começou bem a temporada, ainda não perdeu, são 3 vitórias e 2 empates. O Colônia tem 2 vitórias e 3 empates, né? Quase parecido. Dentro de casa o Colônia uma vitória e empate, fora de casa o União Berlim uma vitória e um empate também. Jogo bem complicadinho, hein? Head-to-head entre eles, a vitória de União Berlim dentro de casa, o Colônia fora, o Colônia em casa foi um 2-2 e perdeu de 2-1 e uma vitória de 2-1. Então os últimos 3 jogos, uma vitória, empate e uma derrota. Complicado, hein? Até para mercado de gols, não são 2 times que fazem bastante gols assim.
Colônia dentro de casa, ó, empate 0x0, uma derrota 2x1 aqui pela Copa, né? O Colônia teve um jogador expulso. E uma vitória 3x1 do Schalke. União fora de casa, foi um 6x1 contra o Schalke. A Schalke nesse jogo aqui falou, tá apanhando para todo mundo, né? Hoje até venceu o Bochum por 3x1. Mas o Schalke, quando desliga aquela chavinha ali da defesa, é complicado. Um 0x0 com mais, e aqui foi na Copa da Alemanha, um 2x1. Complicado esse jogo. Se fizer alguma coisa aqui, eu vou ficar de olho no Leia, a pior equipe em campo. Freiburg e Borussia Mönchengladbach, eu já tenho olhos para o mercado de gols. As duas equipes são bem ofensivas. Ó, o Freiburg fez 10 gols em 5 jogos. O Mönchengladbach fez 7 em 5. Dentro de casa, o Freiburg tem uma vitória e uma derrota. Fora de casa, o Gladbach tem 2 empates. Últimos jogos entre eles foram 6x0 para o Freiburg, 2x1 para o Gladbach, 2x2 e 1x0. Então, nos últimos 5 jogos, né, teve um 3x3 aqui também, deu mais gols. 4 jogos deram mais gols e um não deu mais gols. Dá para ficar bem de olho aqui no mercado de gols, deve estar com o mod aqui perto de 1,60, 1,70. Tá bom? Na Bundesliga 2, São Paulo e Sandhausen. Aqui dá para tentar buscar um back, a equipe do São Paulo. São Paulo dentro de casa é muito forte, na temporada passada foi 2 vitórias e 1 empate. O Sandhausen fora de casa tem 3 derrotas, né? 1,66 cotação para o São Paulo. Dá para ficar de olho aqui num back a São Paulo, obviamente. Vou ficar focado também no mercado de gols. Deixa eu ver últimos jogos entre eles. 1x0 fora de casa, 3x1 para o São Paulo dentro de casa, 2x1 para o São Paulo dentro de casa. Então é um jogo que aparentemente vai cheirar bem a gol. Magdeburg e Greuther Fürth, os dois vão brigar pelo rebaixamento. O Braunschweig que tem até um pouco mais de elenco para brigar. O problema é que o Arminia tem uma prateleira ainda, né? Um pouco mais acima. O Braunschweig veio da terceira para a segunda e o Arminia caiu da primeira para a segunda. Mas o Braunschweig vem produzindo bastante, só que os gols não vêm acontecendo pela produção, né? Aqui vai ser um jogo desesperado, dá para ficar de olho também no mercado de gols, mas eu vou ficar de olho no mercado de gols caso alguma equipe abra o placar e tenha esse descontrole defensivo, tá? E o último jogo da Bundesliga 2, Kaiserslautern e Darmstadt. O Kaiserslautern que veio da terceira também. O Darmstadt na temporada passada brigou para subir e não conseguiu, né? Ficou ali pelas últimas rodadas para subir. O Kaiserslautern tem por nome mais peso que a equipe do Darmstadt, mas obviamente dá para colocar o Darmstadt aqui como uma das hoje em dia como uma das forças da Bundesliga 2. Dentro de casa são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota para o Kaiserslautern. Fora de casa o Darmstadt tem 2 vitórias e 1 derrota. Vou ficar de olho aqui num lei ao Kaiserslautern, tá? Se a equipe do Darmstadt começar bem. E vou ficar também, obviamente, de olho no mercado de gols. Foi? Noruega, vou pensar aqui os jogos mais importantes, tá? Eilesund Sarpsborg não vou fazer. Hankan e Viking. O Viking deu uma piorada, né, na competição, foi um dos líderes, falei que ia cair, também vou dar uma pulada. Gerve e Molde, aqui dá para ficar de olho. O Molde é o líder da competição, tem tudo para ser campeão, né? Faltam 9 rodadas, tem ainda, dá para o Bodø/Glimt chegar, mas acho que o Molde tem tudo aí já encaminhado para o título. O Gerve e o Kristiansund são os piores times da competição, né? Dá para buscar aqui um back Molde no primeiro tempo e ficar de olho também no mercado de gol. Opa, aqui errado. Aqui. Dá para ficar de olho no back Molde e no mercado de gols. Tá bom? Kristiansund de Vålerenga. Vålerenga que melhorou demais na competição também. Não tinha feito um bom início de campeonato, vem melhorando. O Kristiansund também deu uma melhoradinha. Se pegar os últimos jogos, ó, 1 vitória, 1 empate e 2 vitórias contra o empate contra o Lillestrøm, que foi o time que brigou ali pela liderança, né? É o segundo colocado agora, e 2 vitórias seguidas. Se botar que o Kristiansund tem 3 vitórias na competição, né? Tá fazendo bastante, que fez 66% em 2 jogos, né, de vitórias. O Vålerenga, olha como o Vålerenga melhorou, não perde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, são 7 vitórias e 1 empate. Dá para ficar de olho aqui num lei ao Kristiansund. Deixa eu ver como é que tá a cotação. 3,80 dá para ficar aqui nesse lei. É uma odd esmagada, mas dá. E, obviamente, ficar de olho aqui também no mercado de gols. Tá? Tromsø e Bodø/Glimt. Bodø/Glimt lutando pela liderança. Pega um time bem enjoadinho.
Tromsø dentro de casa é melhor mandante do que o Bodø Glimt. Fora de casa, o Bodø Glimt é um excelente visitante, né? Só perde para o Molde. Últimos jogos do Tromsø dentro de casa são 4 vitórias seguidas. 3-0, 2-1, 4-3 e 1-0. E o Bodø Glimt fora de casa venceu o Jerv 2-0, bateu o Sarpsborg 4-1. São 2 vitórias também no campeonato norueguês. Tô achando baixa essa odd de 1,85, hein? Ficar aqui de olho no mercado de gol só. Vou me arriscar a pegar esse back não. E Rogerson e Rosenborg eu também vou pular. Não tem muito mais do que disputar aqui, né? O título... Acho que o título não passa nem mais pelo Livingston, passa pelo Molde e o Bodø Glimt. E muito provavelmente vai ficar entre os 3 aqui também, as vagas pela Liga Europa, mas quem quiser ficar de olho aqui num Leia Rogerson, por exemplo, pode ficar. Eu muito provavelmente vou pular esse jogo. Na Holanda, PSV contra o Alwijk. O Alwijk veio da 2ª divisão. Não deve ter odd nenhuma para o PSV, né? Aqui dá para ficar de olho num back no primeiro tempo e no mercado de gols na goleada. O último jogo do PSV, se não me engano, foi uma... Dá para clicar, feio. Foi uma sapecada dentro de casa, 6-7, alguma coisa assim. 7-1 contra o Volendam, o jogo que eu vi. O último jogo do holandês foi 2-1 e o jogo da Liga Europa, né? 1-1, que classificou o PSV. Não foi? Pra Champions? Não, pra Liga Europa. Entrou pra Liga Europa, é verdade. Então vem de... os últimos 2 jogos da Holanda, tirando essa derrota aqui pro Twente, que muito provavelmente entrou com o time misto, né? Esse jogo aqui eu tinha até comentado pra galera, eu não fiz. Meteu um 6-1 no Excelsior, um 7-1 no Volendam. Então, ficar de olho. Feyenoord e Sparta Rotterdam. Feyenoord é o vice-líder da competição. O Sparta é o 7º, tem 2 vitórias em 5 jogos. Últimos jogos do Feyenoord. Aqui a Lazio não conta, né? Europa League, 4-3 para cima do Go Ahead Eagles, 4-0 com Emmen. Será que dá para ficar de olho numa goleada aqui também? O Sparta meteu 4 no Volendam e venceu a Red Eagles 1-0. Ficar de olho no back no primeiro tempo aqui, tá? E no mercado de gols. Goleada só se der muito padrão, mas não vou me arriscar a entrar de cara não. Na La Liga, a gente teve hoje o atropelo do Barcelona 4-0 contra o Cádiz, né? Mesmo com o time ali misto. Vamos ver se o Real Madrid também vai entrar com o time misto para cima do Mallorca. O Real Madrid tem Champions, né? No meio da semana. E viu o Barcelona assumir a liderança. O Real Madrid tem 4 jogos e 4 vitórias, não tem muito o que ver aqui, né? Tá 100%. O Mallorca é o 13º. O Mallorca fora de casa. Vê se dá pra gente achar algum padrão. Bateu o Vallecano 2-0. O Rayo Vallecano foi o único time que empatou até agora com o Barcelona. Empatou com o Atlético de Bilbao 0-0. E venceu o Osasuna 2-0 e empatou com o Sevilla 0-0. Não, aqui é a temporada passada. Aqui esses 2 jogos da temporada passada. Empatou com o Atlético de Bilbao e ganhou o Rayo Vallecano. Se o Real Madrid vier com um time misto, olha, Benzema deve estar machucado, né? Está machucado no jogo passado. Militão fora. Sei não, hein? Essa cotação que estiver abaixo de 1,30, ficar de olho aqui nessa correção de preço do Real Madrid, tá? Mas, obviamente, ficar de olho num back ao real. Correção, se o Real Madrid começar mal e o mercado der aquela leve assustada, já subi a cotação de 1,30. Tô chutando aqui a cotação do Real Madrid 1,30. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fuxicar qual a cotação do Real Madrid. Só pra gente ter uma ideia. Futebol. Vamos ver se eu vou acertar a cotação do Real. 1,29. Ó, quase que eu cravei. 1,30. Cara, tô achando baixa essa cotação no Real, hein? Vou ficar de olho nessa correção. Se o mercado se assustar, subir de 1,30 para 1,40, cara, já paga bem pra caramba. Ele eu já posso usar o lucro para entrar ou no back no primeiro tempo, ou no mercado de gols no HT também, tá? Barcelona jogou, Atlético de Madrid jogou hoje, vou pular. Na terceira liga da Alemanha, tô fora, né, por conta dos jogos. Ligue 1, cara, tem uma coisa interessante para falar para vocês, que eu tava acompanhando, acho que vai pra 7ª rodada, se eu não me engano, só para não falar besteira. 7ª rodada. As 6 primeiras rodadas, se você pegar os 10 jogos, tá? Sempre tem uma média de 4 ou 5 cartões vermelhos na partida, tá? Não, obviamente, uma partida só, mas dos 10 jogos, pelo menos 4 jogos saem cartão vermelho, tá?
Eu fiz um teste na semana passada, né? Antes de botar pra galera, antes de falar com o pessoal. A gente teve, se eu não me engano, 6 cartões vermelhos, né? Nos jogos ou em cada jogo, mais ou menos. Já teve jogo que tiveram 2 vermelhos, mas a ideia não é essa. A ideia é você pegar todos os jogos do Campeonato Francês. A gente teve ontem o Lens contra o Troyes, se eu não me engano. Vitória do Lens 1-0, não teve vermelho. A gente teve hoje o PSG, que ganhou do Bressuai. 1-0 também, se eu não me engano, não teve cartão vermelho, eu não vi o segundo tempo. E o Marseille, até então que eu estava vendo, estava ganhando de 2-1 e também não tinha tido cartão vermelho. Ganhou 2-1 Deu branco. Marseille, do Lille. Ganhou 2-1 do Lille. Não teve cartão vermelho também. Então, se pegar uma média das rodadas do campeonato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... São 7 jogos. Se 2 saírem vermelho, porque a cotação do vermelho paga 4, tá? Você já tá ganhando já, né? Você bota, vamos supor, uma unidade, dá um exemplo, tá? Você bota uma unidade, cartão vermelho paga 4, cartão vermelho paga mais 4, 8. Você tem mais 5 jogos, você tá perdendo uma em cada, você tá com 3 positivos, né? Então, um positivo na verdade, né? Que você tira o teu retorno. Você ficar com um positivo se sair 2 cartões vermelhos, um em cada partida. Se sair 3, você já tá bem pra caramba, tá? Eu vou fazer esse teste e no próximo Jogos do Radar eu comento aqui como é que foi, tá bom? Não vou fazer nada demais, né? De importante aqui tem o jogo só do Mônaco e do Lyon, mas a série do Paquetá vai me tirar um pouquinho trabalhar esse jogo, mas quem quiser ficar de olho aqui no mercado de gols, pode ser que seja interessante. Demais, agora na Ligue 1 estou trabalhando mesmo o Marseille e o PSG, tá bom? Premier League a gente teve a rodada adiada, né, na Premiership também, por conta ainda do falecimento da rainha. Na Primeira Liga a gente teve hoje a vitória do Porto, vitória do Benfica e vitória do Sporting, vou pular. Na Série A italiana, primeiro jogo do dia, Atalanta e Cremonese, Atalanta que viu o Milan vencer hoje, o Napoli vencer hoje e passarem a Atalanta. Atalanta que joga no próximo jogo da Atalanta. A Roma. A Atalanta tá fora, né, das competições europeias, né? A Atalanta não se classificou bem na temporada passada, então tem força máxima. Essa cotação da Atalanta deve estar bem baixa. Cremonese vai brigar para cair. A gente vai ficar de olho no back e no mercado de gols desse jogo, tá? Bolonha e Fiorentina. Fiorentina tem Europa League na semana. Pega o Istambul Basaksehir. Fiorentina 11º, Bolonha 16º. Aqui fazendo alguma coisa às 10 horas, de olho no Leia, a pior equipe em campo. Lecce Monza, aqui ó, comento às vezes com o pessoal, o jogo tem tudo cara de ser horrível. Nesses jogos, as odds do limite são bem interessantes, tá? Então dá para ficar de olho aqui no mercado de gols, não numa longa exposição, mas tentar buscar o limite da partida. Sassuolo e Udinese, estou com dificuldade de trabalhar Sassuolo nessa temporada. Na temporada passada, eu também tive dificuldade em trabalhar o match odds da equipe, tá? Vitória da equipe, ou ela com empate, ou a vitória do time. É um time Sassuolo que quando estava bem no jogo, tomava um gol de contra-ataque. Quando estava atrás, ia para frente e conseguia um empate, conseguia a virada. O mercado de gols eu sempre consegui trabalhar bem do Sassuolo, mas essa temporada eu estou com dificuldade. Pegar os últimos jogos do Sassuolo, 0-0, 0-0, 2 jogos bem fracos, né? 2-2, se eu não me engano, não fiz esse jogo do Spezia, e 1-0 contra o Lecce. Tem um jogador do Sassuolo, que é o jogador mais importante dele, né? Que é o Berardi, que saiu machucado na jogo contra o Milan, se eu não me engano. Foi o jogo contra o Milan que ele saiu machucado? Acho que foi, né? Contra o Milan que ele saiu machucado no jogo passado e já no jogo contra o Cremonese. E perdeu muito poder ofensivo o Sassuolo, tá? Então, quem vier fazer esse jogo aqui, cuidado. Lazio e Hellas Verona, aqui eu já tenho muito voltado para o mercado de gols. São 2 equipes que eu gosto bem de trabalhar. São 2 equipes bem ofensivas. Em 5 jogos, a média de gols é 12, né? Mais de 2 por partida. E aqui também de 15, 3 gols por partida. Então já dá para ficar de olho. A Lazio tem 2 vitórias e 1 derrota dentro de casa. O Hellas Verona tem 2 empates. Vamos ver se dá para alguma coisa. Juventus e Salernitana. Juventus pega quem no meio de semana? Pega o Benfica. A Juventus que perdeu para o PSG 2-1
um resultado ok, mas o Benfica venceu o... Quem é do grupo, cara? Dinamo Zagreb não, Dinamo Zagreb foi o Chelsea. Quem é Juventus, quem é o Benfica ganhou dentro de casa? Deixa eu ver aqui para não falar besteira. Foi 2-0 o jogo. Esqueci, hein? A memória tá boa não. Benfica, partida... Maccabi Haifa. Bateu o Maccabi de 2-0. Então a Juventus precisa demais vencer o Benfica, senão vai vir complicar a sua vaga, né, nas oitavas de final. Tem que ver se vem com o time titular aqui contra a Salernitana. Se vier com o time titular, dá para ficar de olho nesse back Juventus aqui e no mercado de gols também. Milik, Vlahovic, Filipe Kostic. A princípio é um time bem ofensivo, né? Chiesa ainda fora machucado, Pogba ainda não está jogando, Di Maria dúvida. Vamos ver como é que vai ser essa Juventus que vai entrar em campo, tá? Na Suíça, só que eu sempre comento, hoje na Suíça teve um jogo que foi 6-0. Eu comentei nos jogos do radar passado que tinham 2 jogos, né? Era o Lugano que jogou, não, Lugano não. Era o, deixa eu ver aqui dá pra ver. 10 de setembro, para ser mais rápido. St. Gallen Sion, foi 2-1 esse jogo pro Sion. Comentei lá com você nos jogos do radar, lembra? A Suíça, na maioria das vezes, ambas marcam, ficar de olho no mercado de gols, que são jogos bem ofensivos. De preferência, o time pior saindo na frente para o melhor buscar o resultado. O St. Gallen diminuiu no finalzinho, aos 88, assim, mais ou menos, bateu. E o Intertour com o Luzerne foi 6-0 para o Luzerne. Acho que deu para pegar mercado de gol nesse jogo, entendeu? Então aqui vai ser a mesma coisa, que eu aviso para todo mundo. Servette Zurich, fica de olho aqui, ó, não ambas marcam, mercado de gols, tá? Pode ser que seja bem interessante. O Zurich foi o campeão na temporada passada, destronando o Young Boys, né? O Basel também é um time bem forte e vem muito mal na competição. Mas em algum momento acho que o Zurich vai voltar a dar trabalho, tá? Se o Zurich abrir o placar, ótimo. O Servette que é melhor, dá para ficar de olho. Aqui se o Grasshopper abrir o placar, lindo, né? Aqui esse jogo aqui dá até para pegar um back a equipe do Basel. Mesmo o Basel também não vindo bem, é um time melhor. E Young Boys e Lugano, ficar de olho aqui no back ao Young Boys também, e mercado de gols. E, obviamente, no ambas marcam. Tá bom? Na Turquia, a gente tem Fenerbahçe. Não, Fenerbahçe deve jogar segunda-feira. Então, pulei. Na Dinamarca, Midtjylland tá dando trabalho pra gente, né? Olha, tem a cotação até alta. Contra o líder, né? Dá pra entender um pouquinho. Hoje o Copenhagen jogou. Não sei quanto é que foi o jogo. Eu tava vendo, tava 1-1. Vou dar uma pulada também. E na Áustria, a gente teve hoje a partida do Red Bull Salzburg, então não farei também. Na Série B a gente tem Grêmio e Vasco. Estreia do Renato, estreia do Jorginho. Eu acho o jogo bem complicado. Essa cotação do Vasco aqui está bem alta, tá? Acho o Grêmio ainda favorito, acho que o Grêmio tem um elenco melhor, mas vou ficar de olho nessa correção de preço aqui do Grêmio. Não sei se o Grêmio vai resolver o jogo em 5, 10 minutos não, tá? O mercado pode se assustar. A retrospecto do Vasco fora de casa é muito ruim. Vamos pegar aqui, ó, derrota para o Brusque. Vamos pegar aqui, ó, derrota para Brusque, Bahia, CSA, Ponte e Vila Nova. São 5 derrotas seguidas. O Grêmio em casa é muito forte. Teve o tropeço para o Ituano, né? Mas venceu o Vila Nova, empatou com o Cruzeiro, obviamente normal, bateu de 5 no Operário e 2 na Ponte. Mas, mesmo achando, e aqui não vou rasgar elogios, mas mesmo achando o Renato um técnico melhor que o Roger na parte ofensiva, fazer seu time jogar para frente, sempre buscar os gols, né? Já teve aí vários anos o Grêmio jogando o melhor futebol brasileiro. Óbvio que tem suas peças totalmente diferentes, mas acho que o Grêmio pode ter um pouco de dificuldade no começo do jogo contra o Vasco, tá bom? Então dá para ficar de olho aqui nessa correção de preço e ficar de olho no mercado de gols, de preferência, se o Vasco abrir o placar. O Grêmio não pode pensar em perder esse jogo. Preferência, obviamente, o Grêmio ganhando é melhor, tá bom? Na Série A, Botafogo e América Mineiro. Botafogo que vem de uma excelente vitória contra o Fortaleza. Dominou o Fortaleza 3-1, né? A derrota que o Botafogo teve para o Flamengo, jogou melhor que o Flamengo, 1-0.
E o América Mineiro, os últimos jogos fora de casa, um empate contra o Atlético Paranaense, vitória para o Juventude, derrota para o São Paulo e vitória do Atlético Goianiense. Normal, ok, nada de diferente. Aqui, se o Botafogo começar mal, obviamente dá para ficar de olho numa correção do Botafogo, nesse lei é a pior equipe. Mercado de gols, acho que não são dois times bem ofensivos, tá? Então, cuidado. Avaí Atlético Paranaense. Aqui eu já vejo com outros olhos o jogo. Por quê? O Avaí precisa demais vencer, tá? Clássico de região entre eles, né? Não tem muito isso não, mas eu vejo esse jogo aqui para ambas marcam, tá? E de olho no mercado de gols. Não sei por quê. Acho que deu um estalo. Eu acho que o jogo tem tudo para ser aberto. O Avaí precisa ir para cima. O Avaí dentro da ressacada tá fazendo uma boa campanha. Mas os últimos jogos do Avaí dentro de casa nem são tão positivos, ó. Derrota para o Flamengo, empate para o Corinthians e derrota para o Inter, segura aqui no finalzinho. Mas no começo da temporada, o Avaí vinha fazendo uma boa campanha. O Atlético fora, tem um empate com o Ceará 0-0. Derrota para o aqui time misto, né? Só tem duas amostragens, né? 3-2 para o Atlético Mineiro foi com o time reserva e a derrota e o empate para o Ceará que foi com o time reserva. Mas acho que esse jogo aqui tem tudo cara de mais gols, tá? Ficar atento a esse jogo. São Paulo e Corinthians, aqui eu tenho minhas dúvidas. Se o São Paulo vai com o time titular ou não. O Fluminense tá jogando agora, né? Tá 1-0 ainda? Está 1-0 ainda, Fluminense. O golaço do Cano. O Fluminense foi com o time titular contra o Fortaleza, né? O Corinthians tem o jogo contra o Fluminense na quinta-feira pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 2-2. E o São Paulo tem, vindo de uma classificação da Sul-Americana, tem uma dificílima missão, que é reverter a situação contra o Flamengo. O primeiro jogo foi 3-1 para o Flamengo no Morumbi, tá? O problema é o seguinte, São Paulo vai com o time misto e o Corinthians com o titular. Será que o São Paulo vai deixar o Corinthians chegar nas primeiras colocações? O Inter venceu hoje, foi a 46. Será que o São Paulo vai com o titular e o Corinthians vai com o time misto e pode cair aqui para quinta colocação? Ó, Inter vai a 46, está em segundo. Fluminense Sagano está a 45. O Corinthians está caindo para quinto já. Se o Flamengo ganhar do Goiás, que é tranquilo, vai a 47. O Atlético Paranaense ganhar do Avaí também é tranquilo. O Corinthians já cai para sexto. Acho que o Corinthians tem que ir com o time titular, hein? Que eu vou ficar de olho no Leão São Paulo, hein? Ficar atento. Mercado de gols também, que deve pagar bem o mercado de gols. Ó, 1,50 pro mercado de gols. Acho que vale a pena, hein? Deixa eu ver quanto tá pagando o mercado de gols aqui do Atlético Paranaense do Avaí. Ó, e 1,36 a diferença. Tô falando que aqui tem mais cara de mercado de gols, tá? Aqui dá pra ficar de olho no limite também. Vamos ver. Curitiba Atlético Goianiense, jogo também dos desesperados. Atlético Goianiense deu uma de cavalo paraguaio, né? 2 vezes seguidas, teve 2 gols de vantagem e foi eliminado. Pro Corinthians abriu 2-0, tomou uma sapecada na arena do Corinthians e abriu 3-1 contra o São Paulo e perdeu nos pênaltis também e foi eliminado das 2 competições que estavam, as 2 importantes, e está perigando muito para ser rebaixado. Aqui é um jogo muito importante, vou ficar de olho aqui num lei ao Atlético Goianiense, jogador do Atlético Goianiense, 3,50 dá para ficar de olho nesse lei ao Atlético Goianiense. As Curitiba em casa vem muito forte, né? Vai esmagar o Atlético Goianiense e ficar de olho aqui no mercado de gols, caso alguma equipe abra o placar, tá? Para ter o desespero das equipes. Goiás e Flamengo, aqui dá para ficar de olho no back ao Flamengo, né? Se o Flamengo quiser ainda alguma coisa, precisa vencer esse jogo, tem que ver se o Flamengo vai com o time titular. O Dorival poupou contra o Ceará, deu muito mole, né? Tinha que ter vencido o jogo, tem que cortar essa distância para o Palmeiras. Já estava na final, né, da Libertadores. E agora pega, se você ganhando do Vélez de 4-0 fora de casa, jogando dentro de casa, você jogou o jogo passado do brasileiro com o time reserva e entrou com o titular, 3-1 contra o São Paulo, que tem mais time, né, do que o Vélez, acho que ele vai com o time titular, todo titular contra o São Paulo, e concordo que tem que ir, mas não pode abandonar o Brasileirão dessa forma, né? Vamos ver, se o Flamengo for com o time titular, ficar de olho no back aqui é o Flamengo, e obviamente vai ficar também de olho no mercado de gols. Acho que o Flamengo não estando com resultado positivo vai para frente, né? E o Goiás dentro de casa vai tentar ali um empate, né? Se o Flamengo estiver ganhando, o Goiás vai para cima, vai dar chance para a gente trabalhar o mercado, não com uma longa exposição assim, mas vai dar padrão para a gente pegar os gols. Valeu?
Então é isso. Bom domingo a todos. Mais um vídeo longo, mas tenho que passar, né, obviamente, a leitura para vocês, o que eu imagino dos jogos. Quem quiser participar do nosso grupo free do Telegram, o link está aí na descrição. Quem quiser entrar no grupo VIP, tem um contato do suporte aí também, tá? Vocês não vão se arrepender, o nosso grupo é bom pra caramba, nosso ao vivo arrebenta. Valeu, boa sorte a todos!